Bom, boa tarde, alunos. Tirando a dúvida de vocês sobre os vetores, né? Então, vou fazer aqui uma explicação rápida sobre vetores. Então, vamos começar. O que é um vetor? Vetor é uma flecha, uma seta que a gente usa para representar as grandezas vetoriais. Quais são as grandezas vetoriais? Na física, por exemplo, a velocidade, força, deslocamento são grandezas vetoriais. Por quê? Elas possuem um módulo, uma intensidade, tem uma direção e um sentido. Para ser um vetor, precisa ter essas três características: módulo, direção e sentido. Quando tu vai aplicar uma força, por exemplo, para empurrar um objeto, essa força tem uma intensidade, tem que ter uma direção e sentido. Se tu vai erguer uma cadeira, por exemplo, tem que ser uma força que tu vai aplicar, né, no sentido de baixo para cima. E tem que ter uma intensidade X para tu conseguir erguer essa cadeira. Então são três coisas: módulo, direção e sentido. Então por aqui tem a representação de um vetor A. Sempre que a gente for representar um vetor, vai uma letrinha, né, que representa o vetor, e uma setinha em cima que representa que é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, o A. Geralmente a gente desenha de acordo com a intensidade do vetor, a gente faz o desenho da seta, na mesma proporção. Então aqui o vetor A tem um comprimento X que representa o módulo dele. Também ele tem uma direção que ele está apontando e um sentido, né, que está aqui indicando a ponta da flecha, ó, sentido lá, diagonal para cima, tá? E essas grandezas podem ser somadas, né? Tu pode unir vários vetores e achar um vetor só que a gente chama de vetor resultante. Então aqui tem um exemplo, ó, tem um vetor A, um vetor B, por exemplo, e aí tem o vetor A aqui, o módulo do vetor A é 2 centímetros e o módulo do vetor B é 4. Então, o que a gente tem que cuidar? O sentido em que esses vetores estão apontando. Se tu vê, os dois vetores estão na mesma direção, eles são horizontais e o sentido deles é da esquerda para a direita. Primeira coisa que a gente faz antes de fazer a operação junto com vetores, estipula. Um lado é positivo e quando o vetor aponta na outra direção, no outro sentido, ele é negativo. Então, como o vetor A e o B estão no sentido da esquerda para a direita, então eles são positivos, eles têm os módulos positivos. Então, como eles apontam, têm o mesmo sentido, eles acabam se somando. Então, o vetor resultante vai ser assim, ó. O vetor resultante é calculado assim, ó. O R representa resultante, então vai ser o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. 2 mais 4, então no caso aqui é 6. E eu posso desenhar esse vetor resultante. Ele vai ser um vetor nesta direção, na mesma direção dos outros, e com o mesmo sentido, valendo 6 centímetros. Esse é o vetor aqui, resultante. Vejam que ele tem 6 centímetros de comprimento, porque é a soma do vetor A com o vetor B. Eu posso resumir nesse vetor aqui, o vetor R, que é o resultante dos dois. É a mesma coisa quando ocorre, por exemplo, quando uma pessoa vai te ajudar a empurrar um carro. São duas forças atuando para empurrar o carro na mesma direção e em mesmo sentido. Então o que ocorre? Essas forças se somam. Então se a gente for representar essas forças por um vetor, a gente vai somar os dois vetores, né, das forças de cada pessoa que está empurrando e achar a força resultante sobre o carro. Bom, e aqui no caso, quando os vetores têm sentidos opostos, olha aqui, o vetor A e o B, eles têm a mesma direção, os dois são horizontais, mas eles têm sentidos contrários, opostos. Então, o A está da esquerda para a direita, ele é positivo, então aqui é mais 2. O B, como está da direita para a esquerda, ele é negativo, menos 4. Nesse caso, o vetor resultante vai ser mais 2 com menos 4, porque 2 no sentido positivo e 4 no sentido negativo. O que acontece então? 2 com menos 4, sinais diferentes, subtrai. 4 menos 2 é 2, conserva o sinal do maior. Então o módulo do vetor resultante é menos 2 centímetros. O menos, então, está me dizendo que o resultante vai ser 2 centímetros para a esquerda. Então, vamos desenhar um vetor aqui de 2 centímetros para a esquerda. Esse é o resultante.
tá? Também tem o caso quando os vetores são perpendiculares. Perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus entre eles. Então aqui tem o vetor A, módulo 3, e direção vertical e sentido de baixo para cima. E aqui tem o vetor B, na direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então o vetor resultante seria a projeção deles aqui, ó. Seria este aqui. Eu posso resumir esses dois vetores num só, que é esse diagonal. É que nem se tu puxasse alguma coisa para cima e para o lado ao mesmo tempo, ela iria nessa direção aqui. A soma desses dois vetores então resulta nesse aqui. Mas como é que eu acho o módulo desse outro vetor? Se nós pegar o vetor A e trazer para cá, para a direita, vocês veem que forma uma figura geométrica. Essa figura se chama triângulo retângulo, né? E tem os lados do triângulo retângulo que a gente aprende lá no ano 8ª série. O lado mais comprido do triângulo retângulo se chama hipotenusa. E os outros lados são os catetos. E aí existe o teorema de Pitágoras para resolver esse tipo de problema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, no meu caso, o quadrado do vetor resultante, é igual à soma do quadrado dos outros dois vetores ali. O resultante, no caso, seria a minha hipotenusa, o A e o B são os catetos. Bom, aí para resolver isso aí. Então, eu não sei o valor do resultante, é o que eu quero achar. Então, fica ali R ao quadrado. O A eu tenho o valor 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. O B está aqui o valor, ele vale 4. Então, é 4 ao quadrado. Então, isto aqui vai ficar R ao quadrado igual a 9 mais 16. Bom, 9 mais 16 são 25, né? Para mim eliminar o quadrado do R, ele vai como raiz lá para o outro lado. Então, qual é a raiz de 25? Né? Raiz quadrada de 25, 5 vezes 5 é 25, então é 5 centímetros. Então, no meu caso, então, o módulo do vetor R aqui, do resultante, vai ser 5 centímetros. Então, se vocês veem aqui, ó, tá bem direitinho, 5 centímetros na régua, porque eu fiz bem medidinho todos os vetores. Também é possível, além de somar, né, os vetores perpendiculares, como a gente fez, tu vê que a gente junta vários vetores e transforma num que é no resultante. Mas também é possível fazer o contrário, tem problemas que precisam nós fazer o contrário. Eu tenho aqui um vetor, o vetor A. Tá? Aí, digamos então, esse vetor, né, nós queremos decompor ele, podemos decompor ele em outros dois vetores. Agora a gente vai fazer o contrário, antes a gente juntava dois para fazer um, agora de um nós vamos ver a decomposição dele. Então, eu desenhei um sistema de coordenadas cartesiano aqui, né, que a gente conhece, o x, o y, que a gente usava para fazer gráficos, e vou fazer as projeções aqui do A. Ó, então, em relação ao eixo x, esse vetor tem uma componente dele que eu vou chamar de AX. Em relação ao eixo y, eu vou projetar, ó, ele lá no eixo y, como se colocasse uma lanterninha aqui do lado e a sombra dele fosse dar isso aqui, ó, que eu vou chamar de AY. Essas são os vetores que formam esse vetor grande, o A. Bom, nós queremos saber o valor desses vetores. Então, no caso do AX, para mim calcular o AX está lá no material, né? A equaçãozinha. O AX é o vetor A vezes o seno do ângulo. Então, qual é o ângulo aqui? Eu sempre vou dar o valor do ângulo.
Por exemplo, aqui se o ângulo for 30 graus. E sempre vou dar o valor do seno e do cosseno, que são relações trigonométricas que vocês vão aprender em matemática. O seno de 30 graus vale 0,5 e o cosseno de 30 vale 0,8. Então, para mim calcular aqui o AX, então, é o AX igual o A vale 5 vezes o seno de 30 graus. Ah, mas eu sei o valor do seno de 30 graus. Então, no lugar do seno de 30, eu vou colocar o valor. Vai ser 5 vezes 0,5. Bom, 5 vezes 0,5. Isso vai dar 2,5. Tá? Agora o AY. O AY, lá olhando no material, é o A vezes o cosseno do ângulo. Bom, o A eu sei que vale 5. E aqui o ângulo eu sei que é 30. Então, eu conheço o cosseno de 30. O cosseno de 30 é 0,8. Então, meu AY vai ser 5 vezes 0,8. Para quem não lembra, 5 vezes 0,8. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0. Baixa o 4. Em uma casa da vírgula. Então, aqui vai dar 4. Então, o AX vale 2,5 e o AY vai valer 4. Essas são as componentes do vetor A. Eu decompus o vetor A em outros dois, a componente x e y. Então, aqui, esse vetor, o AX e o AY. É isso aí, então. Espero ter ajudado vocês, guris. Alguma dúvida, me pergunte.